Excelente noite. Me chamo Milton José da Silva Neto, candidato ao concurso CSPM, Curso Superior de Polícia Militar, da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, e quero, desde já, externar toda a minha deferência à banca examinadora que me avalia e salientar também que é um prazer estar aqui sendo avaliado por uma banca de tamanha envergadura, de pessoas de tamanho conhecimento no ramo do direito ao qual se debruçam. Quero também pontuar a importância desse cargo, um cargo de ímpar importância para a segurança pública estadual, e não só a segurança pública estadual, porque, como podemos observar, a situação da violência no Brasil é uma situação endêmica, uma situação um tanto quanto desenfreada, e um Estado que consegue fazer a contenção dessa violência é um Estado que também ajuda os Estados circunvizinhos, que também não irão sofrer os efeitos dessa violência. Então, é um cargo de suma importância para o êxito da segurança pública e o cumprimento do dever constitucional da preservação da ordem pública, da manutenção da incolumidade física, patrimonial dos cidadãos do Rio Grande do Sul e também dos estados circunvizinhos. Me perdoem. E então quero salientar a felicidade de estar sendo inquirido por essa banca avaliadora. Sem mais delongas, o tema ao qual foi sorteado a minha pessoa foi o controle da administração pública. Um tema muito importante para a compreensão dos institutos da administração pública, como posso falar melhor, dos institutos da administração pública, de como funciona essa fiscalização, como funciona esse condicionamento. Nós sabemos que a administração pública ela deve sempre buscar o interesse social, o interesse da coletividade. Na verdade, a administração pública ela é composta por agentes públicos. Esses agentes públicos estão vinculados a diversos princípios que devem nortear a sua atuação. A exemplo, ao princípio da legalidade, eles devem sempre estar adstritos à legalidade, à impessoalidade, à imparcialidade. Então, a todo tempo buscar a economicidade, a eficiência, que na verdade é a maior produção possível, a maior entrega de resultados com o mínimo de gasto. Então, essa deve ser a atuação do administrador, essa é a atuação que esperamos por parte, o cuidado, o zelo por parte de quem está no trato com o dinheiro público, com as verbas públicas, com o patrimônio público e com a administração pública como um todo. Então, nós temos essas responsabilidades que já foram salientadas, e a administração pública ela deve ser encarada com esse cuidado, com esse zelo. Não temos como observar a administração pública sendo tratada de qualquer forma, com o dinheiro público sendo gasto de qualquer forma, com a prestação do serviço público sendo feita de qualquer forma. Isso não é o que manda a legislação, as legislações atinentes a esse assunto. Muito pelo contrário. O que ocorre é que essas legislações, elas vinculam o administrador, vinculam essas pessoas que fazem a administração pública acontecer. Então, temos assim, para que esse controle da administração pública seja efetivado, nós temos alguns instrumentos e algumas classificações muito importantes para que a gente possa entender a dinâmica desse controle da administração pública. Então, nós temos o controle interno, temos o controle externo, temos o controle social,
controle judicial. Então, o controle interno é o controle feito pela própria administração pública. Então, a administração pública ela não é controlada apenas por elementos externos, por órgãos externos. A administração pública ela tem mecanismos internos de controle, mecanismos internos de aferição de eficiência, aferição de legalidade, aferição de finalidade, se a finalidade, se o interesse público está sendo buscado, está sendo almejado pelo administrador. Então, existem mecanismos internos de fazer esse controle da administração pública. O legislador teve esse cuidado e instituiu também esses controles internos. Então, nós temos o controle interno, nós temos o controle externo. Esse controle externo é o controle feito por outros órgãos, por outras instituições que têm a incumbência, têm o dever constitucional de fazer essa moderação da atuação da administração pública. A exemplo, nós temos o Legislativo, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, também é um órgão, é uma instituição dotada de autonomia para que esse controle possa vir a existir e também que não possam existir ingerências, né? Então, para que exista um controle efetivo, um controle contundente e eficaz, é necessário para tal, me perdoem, que essas instituições tenham autonomia. Então, que não exista a possibilidade, que não exista a possibilidade, como já tinha falado, de alguém fazer ingerências, fazer pedidos de forma a barrar, de forma a assustar esse controle. Então, o controle externo feito pelo Poder Legislativo, as casas legislativas, no âmbito da União, o Congresso Nacional, no âmbito estadual, as assembleias legislativas dos estados, no âmbito dos municípios, as câmaras de vereadores. Nós temos também as atribuições, o Tribunal de Contas, que desempenha um papel preponderante nesse trato com a administração pública. O administrador, a administração pública, que é uma figura que está quase que indissociável do Poder Executivo, tem ali o Executivo fazendo essa moderação e junto ao Executivo nós temos o Tribunal de Contas auxiliando o Poder Executivo nessa atribuição e também, em algumas hipóteses, fazendo esse controle direto, controlando de forma direta controlando de forma direta a administração pública e também o controle judicial. O controle judicial é o controle feito pelo Poder Judiciário. Esse controle não é um controle de mérito. Então, o Judiciário ele não pode fazer juízo de valor. Ele não pode agir segundo a sua conveniência e oportunidade. Isso é uma atribuição do Executivo, agir segundo os critérios de conveniência e oportunidade. O Judiciário, ele age de uma forma diferente. O Judiciário, vale ressaltar que, segundo o princípio da inércia jurisdicional, ele só age se for provocado. E o Poder Judiciário ele deve, se provocado, né, diante de uma ilegalidade, ele pode sim fazer esse controle desse ato administrativo, fazer o controle da administração pública. Então, é o controle judicial. Um controle muito importante e que às vezes, essa é uma definição doutrinária, vale salientar que essa é uma definição doutrinária, essas espécies, essas classificações do controle da administração pública. E vale dizer que um dos controles que é negligenciado por não ser um controle institucional, por não ser um controle institucionalizado, mas é um controle de suma importância,
é o controle social. Esse controle é o controle feito pela própria população e com o surgimento de algumas teorias de administração pública participativa, da interação da sociedade nos atos da administração pública, porque nós sabemos que os atos da administração pública deveriam, em tese, ser em função dos cidadãos. Então, nada mais justo do que o cidadão participar também desse controle da administração pública, esse controle social. E nós temos observado, odiernamente, que a sociedade tem participado desse controle, por meio dos canais do governo, por meio dos canais de denúncia, diante de alguma irregularidade, de um abuso de poder econômico, de um desperdício de dinheiro público. Então, nós temos observado esse posicionamento do controle social. Um controle importantíssimo para o bom andamento da administração pública. Um ponto a ser considerado também é que esse controle externo, que tinha falado anteriormente, ele é feito no âmbito pelo Poder Legislativo, na verdade, pelo Tribunal de Contas no âmbito da União, pelo Tribunal de Contas Estadual, e esse controle externo é feito no âmbito municipal pelo Poder Legislativo Municipal, pela Câmara de Vereadores, e também pelo Tribunal de Contas Estadual. Excepcionalmente, nós temos alguns tribunais, apenas dois no Brasil, melhor dizendo, dois tribunais de conta municipal, que é o Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro e o Tribunal de Contas Municipal da cidade de São Paulo. Essas são as duas que, excepcionalmente, possuem tribunais de conta municipal para fazer, assim, um auxílio do Poder Legislativo Municipal. Outra classificação importante é quanto à vinculação. Então, esse controle, quando ele decorre do poder hierárquico, ele vincula. Nós sabemos que o poder hierárquico nada mais é que o escalonamento dessas atribuições, dessas competências, e dele decorre subordinação. Passa a existir a subordinação diferente do controle finalístico. O controle finalístico é o controle exercido na administração direta sobre a administração pública indireta, que são aquelas pessoas, as autarquias, as fundações públicas, a sociedade de economia mista, as empresas públicas. Então, o ente que instituiu, no caso, a administração indireta, a pessoa da administração indireta, que instituiu essa pessoa da administração indireta, não existe uma relação de hierarquia, mas sim uma relação de controle finalístico, de observar, de controlar se esse ente que foi criado com uma finalidade tem cumprido o seu papel institucional, o papel para o qual foi criada. Esse é o controle finalístico. Também uma classificação interessante é o controle prévio e controle posterior. Nós sabemos que essas hipóteses de controle podem ser feitas antes da consumação ou da edição do ato administrativo, ou então podem ser feitas também após a edição, após a exteriorização desse ato administrativo. Essas são as principais, podemos dizer assim, as principais classificações no tocante ao controle da administração pública. Outro ponto muito importante que tem surgido na atualidade, objeto aí de discussões, tem sido o controle das políticas públicas. Controle das políticas públicas. Nós sabemos que a administração pública, ela tem, como já falei outrora, ela tem um condão, me perdoem, a administração pública ela tem um condão de buscar o interesse da coletividade, buscar o interesse público.
Nessa perspectiva, existem as políticas públicas e os tribunais superiores estão salientando, estão tocando muito nessa tecla do controle dessas políticas públicas. Nós sabemos que políticas públicas envolvem, elas não são criadas de forma deliberada. As políticas públicas envolvem todo um estratagema, envolvem todo um planejamento para a consumação e efetivação dessas políticas públicas. E nós observamos na atualidade, na vida corriqueira, no cotidiano, que algumas políticas públicas não cumprem, não têm cumprido o papel para o qual foram designadas, para o qual foram feitas. Então, tem sido muito falado nesse controle atinente às políticas públicas para forçar, para fazer com que essas políticas públicas venham cumprir o papel para o qual foram criadas, elas possam desempenhar, elas possam ser efetivas, elas possam ser realmente efetivadas, elas possam vir sanar as dificuldades que elas se propuseram a sanar. Então, esse controle é importantíssimo para o bem-estar social, para a efetivação dos direitos, do cidadão. Isso é a efetivação dos direitos do cidadão e para que a administração pública possa vir ser efetiva, para que ela possa vir ser eficaz, dinâmica e venha cumprir, e que a administração pública venha cumprir, venha colocar em prática aquilo que está no papel. Não só o que está no papel, é que aquele dinheiro público, e isso já podemos fazer um link com o controle social também. O controle social está envolvido nesse controle relacionado às políticas públicas, porque a sociedade, os cidadãos, podem observar, os cidadãos podem observar alguma política pública que não tem sido efetiva e pode também por meio dos canais, por meio dos sites, dos canais oficiais do governo, podem exigir, podem cobrar, inclusive podem instigar o Poder Judiciário para que seja averiguada essa situação e para que, se houver algum desvio de verba pública, se houver alguma irregularidade nessas políticas públicas, que elas sejam, que os responsáveis, né, sejam responsabilizados e que isso venha a servir de exemplo para que a gente consiga fazer uma administração pública eficaz, uma administração pública que cumpre o seu papel constitucional, administração pública esta que trabalha em prol do cidadão. Como já falamos anteriormente também, fazendo uma breve retomada, nós falamos do controle interno, falamos do controle externo da administração pública, falamos no controle social, tocamos também no controle judicial, falamos do controle prévio, controle posterior, controle de ofício. Controle de ofício é uma das hipóteses do controle da administração pública, controle de ofício, controle por provocação. Nós temos o controle que deriva da vinculação, poder hierárquico, ou então também temos o controle finalístico, que é o controle que a administração pública direta inseta na administração pública indireta, que não decorre da hierarquia, porque não existe hierarquia entre a administração pública direta e indireta. Falamos também de um tema de bastante relevância, que é o controle da administração, o controle frente às políticas públicas, muito importante para o bem-estar do cidadão. E, basicamente, esse é o tema controle da administração. Tema muito importante, tema atual, que não sai da discussão, da doutrina, dos estudiosos do direito,
por conta da sua tamanha importância. E quero aqui encerrar minha participação nessa temática de tamanha importância para o direito administrativo. Quero reiterar toda a minha felicidade em estar participando deste concurso de grande envergadura, com avaliadores também de grande envergadura, e agradecer pela oportunidade de aqui falar e ser ouvido pelas excelências. Desde já agradeço, tenham uma excelente noite.